Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um webinar do Embarcados. Hoje à noite, dia 30 de junho, agora às 19h30. É isso aí, eu fiz a pergunta no chat. De onde você está falando? Vai falando de onde você está falando no Brasil, tá bom? É um webinar hoje com o apoio da Mouse Electronics, um webinar aqui do Embarcados. A gente vai receber o Edson Camilo, ele é projetista CAD para PCB e atua hoje em dia no Instituto Eldorado de Campinas, tá? Ele vai vir trazer o assunto aqui de hardware, uma visão geral sobre projetos de PCB nos tempos atuais. Ele vai mostrar durante a apresentação a importância do projeto da PCB no desenvolvimento do produto, da necessidade de se ter o conhecimento das demais áreas envolvidas nesse processo e da necessidade das indústrias em capacitar suas equipes. Tá bom? Deixa eu abrir minha câmera aqui para dar um tchauzinho, só para vocês verem que eu tô aqui. É isso aí, pessoal. A gente gostaria de agradecer a Mouser Electronics. A Mouser Electronics que está patrocinando esse webinar, tá? E deixar aqui a mensagem da Mouser que está funcionando normalmente, tá? Durante a pandemia, tá? Eles estão funcionando normalmente, eles atendem via chat, via e-mail, tá? Então tá tudo funcionando normalzinho. Acessem mouser.com, beleza? Tá aí, ó, tem pessoal de São Caetano do Sul, Ribeirão Preto, Jaraguá do Sul, Viamão, São Paulo, Campinas, Chapadinha. É isso aí, tem gente do Brasil inteiro, ó, Chapadinha, Maranhão. É isso aí. Vamos lá, Edson. Pode vir para a sala. Agora é com você. Ok. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos aí a presença aqui, mesmo que remota, né, por conta da pandemia, dos recursos que nós temos aí. Agradeço muitamente. Eu espero ser feliz na minha apresentação, porque essa questão de projeto de placa, né, não é novidade, imagino, né, muita gente já conhece e muita gente nem dá o devido valor a ela, né, mas assim, para quem trabalha na área e vê o dia a dia, os desafios, e está aumentando cada vez mais a necessidade de conhecimento na área se torna uma necessidade, né? Não, fazer placa de circuito impresso já não é mais como fazíamos aí há 10 anos atrás. Muita gente está ainda no passado, né? Claro que tem projetos feitos de forma bem artesanal, mas não é desse assunto que a gente quer falar, não, tá? Então, aqui uma breve apresentação minha só, para vocês verem que eu sou formado em economia e fui para o mestrado na Unicamp na área de eletrônica, né? Então, a vida da gente, nós somos o motorista, né? Pessoal, sem perder muito tempo, toda vez que a gente vai falar você tem assunto de tecnologia, né? Então, quando se tem assunto de tecnologia, inovação, uma das primeiras imagens que todo mundo adora pôr é isso aí. Então, de uma placa, né? São trilhas, uma imagem muito bonita, mas ninguém fala, ninguém toca nesse assunto, né? Então, fala da beleza, bonito, como se tudo estivesse funcionando de uma forma mágica. Tá? Não é bem assim. Então, a ideia é passar para vocês, olha aí. Então, nós estamos vivendo essa questão da internet das coisas. Você tem cada vez mais a comunicação acontecendo de uma forma tão tão instantânea, né? Através do celular comandando tudo, agora a área automotiva, não é? Os eletrodomésticos. Então, está se pintando na nossa frente um universo de comunicação, não só entre nós, seres humanos, mas entre as coisas também, não é? Isso com certeza vai melhorar a vida de muita gente, né? Não tem mais volta. É assim que o mundo vai caminhar e vai saber lá o que mais nós vamos ter pela frente. Só que o que o pessoal, eu não vejo muita gente comentando como tornar essas coisas possíveis, não é? Como é que uma comunicação acontece, né? Porque a maioria dos projetos, eu vou dar até um passo à frente aqui, né? Até onde eu sei, a materialização de uma eletrônica
é uma placa de circuito impresso, não é? É ali que a coisa vai estar materializada. O seu projeto que você sonhou, imaginou, não é? Na palma da mão, a coisa física é uma PCB que vai ter outros acessórios acoplados e você vai ter um produto, né? Então você vai ter aí um appliance, um celular, um automóvel, então, equipamento médico, não é? Eu que agora estou trabalhando nessa área de equipamento médico. Então, você tem a materialização do seu projeto, ainda é uma PCB, né? E o assunto de PCB é uma coisa que eu já estou há um certo tempo na área, a gente não tem nada assim de... onde é que você vai buscar esse conhecimento? Você vai buscar na internet, você vai buscar em alguma... Mas nos próprios cursos de engenharia, né? Engenharia elétrica, o que eu ouço, veja bem, posso estar enganado, mas a gente não tem especificamente tantas horas de aula com foco nesse assunto, né? Então é uma judiação, porque é um assunto que todo engenheiro eletrônico acaba... A indústria precisa disso, né? A indústria vai puxar você se você cair na área de desenvolvimento de hardware, tá? E aí vem, então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. A tecnologia de componente, pessoal, ela está evoluindo para um nível tal que até um tempo atrás a gente tinha componentes só pinture rolos, PTH, que eu nem vou falar aqui, não é? Aonde precisava, ainda é usado, tá? Não é que foi descartado, é usado ainda. Mas a gente tinha os componentes que as placas eram furadas, né? Então precisava de solda onda, geralmente, ainda é usado, tá? Mas a coisa evoluiu de uma tal forma nos últimos 30 anos para cá, pelo menos aqui no Brasil, né? Que os componentes SMD, eles vêm tomando conta, são a maioria, né? E isso aí implica numa mudança não só de meios e processos de montagem, mas na área de PCB, do projeto da PCB, né? Como é que você vai fazer um layout de placa prevendo componentes com essa dimensão aí, né? Então você está vendo lá o menorzinho lá, que é o 01005, poxa, ele tem 4 milésimos, então é uma coisa, é muito pequeno, sabe? 4 milésimo de polegada, né? Então é uma coisa assim, eu para falar a verdade, eu já peguei um desse na mão, uma fita, né? Que não dá para ver, nem de óculos eu consigo ver, né? A idade também não ajuda, mas se você abrir a fita e espirrar o próprio vento, acabou, ele vai embora, ele some. Então, os desafios de como é que você vai fazer um projeto com componentes? A maioria das empresas que eu já conversei, já fiz os cursos, né, estão trabalhando aí até o 0402, tá? O 0201 já tem pouca gente fazendo, mas é mais ali no 0402. E já é um desafio e tanto para a gente conseguir montar, né? O desafio é na montagem desses componentes. E o projeto da placa, olha só, essa é mais uma ideia de vocês. Então, um dimensional, componentes SMD, como esse exemplo aí, estão evoluindo de uma forma constante, né? Então, tem, há pouco tempo atrás, esses componentes com dissipação térmica já não era tão comum, agora já tem mais, eles estão diminuindo de tamanho, mas tem essa necessidade de um dissipador. Como que essa questão do dissipador térmico aí, você tem que, geralmente, nos manuais, não é? Eles têm lá até uma proposta de layout, é muito importante que se faça isso, que se veja nos datasheets qual é a proposta que o fabricante sugere, né? É importante isso. Muitas vezes a gente até esquece de contemplar, um pino a mais, apesar de ser um thermal, né, um pad térmico, geralmente ele também é conectado ao GND, a 1 terra, né? Então isso daí te faz você
atualização de biblioteca, tem que estar no símbolo para você não esquecer no PCB de ligar certinho. Então, tem tudo uns porquês, né? Olha só as tecnologias de tipos de pino, como é que estão sendo, né? Então tem o primeiro lá, é um ball do BGA, para quem nunca viu, né? Simplesmente uma esferinha, né? Tem outros tipos de pinos aí, o que a gente está mais acostumado a ver nesse formato, que parece um L, né? Um L, um J, ou que são os componentes discretos também, muito conhecidos. Até aí, eu acho que não tem muita novidade para quem já trabalha, né? Mas nós vamos ter que respeitar, eu vou falar isso mais à frente, da questão dos footprints, né? Então, aqui mais alguns componentes mecânicos, para vocês terem uma ideia de como é que está essa... E aqui é um exemplo muito, né, muito simples até, como é que as pré-formatações, algumas pré-formatações, e tem pré-formatação que você tem que fazer respeitando o invólucro do componente, porque você não pode... Aquele capacitor de tântalo, por exemplo, aquele laranjinha lá em cima, não é? Os LEDs, isso daí você tem que ter um cuidado enorme de fazer a pré-formatação disso, porque você não pode romper a camada mecânica que suporta os pinos dele. Se você trincar essa camadinha, você comprometeu todo o dielétrico dele. Então, para isso, tem que ter o conhecimento da pré-formatação, como pré-formata, que vai resultar no layout da placa também, no layout. Então, tem que conhecer processo. Eu sei que alguns devem estar até achando engraçado, mas o nosso desafio para fazer uma placa, pessoal, começa na própria captura do esquema elétrico. Não é? O esquema elétrico não chega bonitinho para a gente, chega às vezes um pouco torto, né? Eu tenho autorização do meu amigo para mostrar essa imagem, né? Então é uma homenagem aos engenheiros que eu já trabalhei já, né? Então, às vezes chega para a gente uma coisa assim, testada em laboratório já, ou simulada, né? Em algum simulador, o PSPICE, que eu acho que é o mais usual aí. E agora, como transformar isso numa placa? Então, o primeiro desafio é você pegar essa captura feita à mão num algo apresentável no CAD, porque um bom projeto de placa nasce no esquema elétrico. É isso aí que acho que tem muita gente que ainda não trabalha de forma sincronizada, né? De forma que a ferramenta entenda. Então, no esquema elétrico, você já tem as informações de muito mais do que nome de net, muito mais do que ligação, né? No esquema elétrico, você vai ter a questão de algumas regras já pré-estabelecidas, né? Ou você vai ter a informação, cada componente desse daí no esquema elétrico já tem o atributo do footprint. Ele já sabe qual é a forminha, né? Qual é o físico desse componente. Cada um deles aí já tem tudo isso. Então é importante que se faça essa captura de uma forma que o seu componente esteja sincronizado com esse símbolo aqui, como esquemático, com o seu footprint, né? Tem que ter esse link. Esse link é muito importante, né? E cuidado para não errar. E aí muitos também erram porque não fazem isso de forma automatizada, fazem de forma manual. Então, Ctrl+C, Ctrl+V de tudo. Aí acabam pegando atributos errados e vai para frente. Isso é muito comum. Por que eu falo da importância de um esquema elétrico bem capturado, com todos aqueles atributos que já tem disponível, gente, é só ir. Por exemplo, vou fazer a propaganda aqui, na Mouser, né? Se você for lá na própria Mouser, lá
no instrumento de busca dele, eles já trazem todos aqueles atributos de potência, de corrente, atributos de footprint dele, né, de part number, de custo. Quando você faz um esquema elétrico com esses atributos já associados a ele, você pode ter, inclusive, uma lista de material customizada. Mas nem tem projeto ainda, nem tem placa, mas você já tem isso na mão. E isso é de uma grande valia. Tá? Então, isso é importante. Vamos falar um pouco sobre... já vocês vão entender, porque fazer a placa, ela nasce de algumas estratégias. Então, uma das estratégias depende muito de empresa para empresa. Então, você vai ter empresas que trabalham com produtos que a gente chama de classificação 1, né? Que são produtos que têm um valor agregado, são usos genéricos, são descartáveis, não é? Não tem nenhuma, digamos assim, uma tecnologia muito alta, né? Geralmente são produtos de valores baixos, né? Essa tem uma classificação pela IPC, nós vamos falar da IPC logo mais, classificação 1, né? Que são, digamos, os mais genéricos. Depois você tem uma classificação de produto que tem já um pouco mais de valor agregado, de uso contínuo nosso, aí tem as questões de produtos de eletrodomésticos, não é? Que está na classificação 2. E produtos com alto valor agregado já, né, com muita engenharia, muita tecnologia, que aí tem os equipamentos da área médica, da área militar também. Então, essa é a categoria 3, que são produtos que têm muita engenharia por cima, não são descartáveis, pelo contrário, são produtos de altíssima qualidade e durabilidade. E nós temos aqui os laminados, né? Muita gente nem conhece. Então, o que a gente mais conhece é aquela plaquinha verde, que é verde por conta da máscara de solda, e não precisa ser verde, tá? Porque aquilo é máscara de solda, então a gente fala sempre verde porque é a maioria das cores que a gente vê. Mas tem preto, branco, azul, amarelo, tá bom? E verde, claro. Depende de você que escolhe a cor. Esses são laminados. O laminado que a gente está mais acostumado a ver, pelo menos aqui no Brasil, é o FR4. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando com dupla face, né? De fato, o custo-benefício é um excelente custo-benefício, mas tem gente que o FR4 já é muito caro, né? É caro para o produto dela, então ela tem que partir para um produto, um laminado mais barato, né? Aí o mais barato que vocês vão ter é o FR1, que é uma espécie de uma resina, é uma fenólica, né? Tem lá seus prós e contras. Quem está trabalhando com FR1 está trabalhando com face simples, que é o layout de uma único layer, não é? Aí quem está trabalhando com layout de único layer tem que tomar, muito provavelmente também está trabalhando com a questão da montagem da placa sendo ou processo manual ou por solda onda. Então, se é solda onda que você está trabalhando, é um outro modo de fazer o projeto da placa. Você tem que pensar desde a pick and place, em posição de componente, o sentido da onda, não é? Você vai ter problemas de curtos de solda, muito provavelmente. Então, como que você elimina esses problemas de curto de solda? Você tem que entender do processo, né? Isso aí é tema para a gente falar, talvez, num próximo webinar, dos defeitos de placa. Tudo isso é coisa que a gente pode estar discutindo depois. Mas, assim, nós temos alguns materiais que se prestam para a placa, não é só o FR4, tá bom? Lembrando que o FR1, FR2 em 1 são materiais estampáveis. Então, a gente geralmente é volume alto e geralmente também se faz com um molde, né? Estampa-se, não é furação CNC. E o 103 FR4 aí já parte para CNC furação, tá? Então é importante a gente ter isso daí em mente. E aqui, olha, esse slide já é... Então, nós vamos trabalhar com um projeto de placa. Então, cada um de vocês, nas suas empresas, vocês têm uma necessidade, né?
Então, mais ou menos para vocês verem, quem está trabalhando exclusivamente com componente SMD é o que a empresa quer, pelo menos quem está automatizado, quem manda montar, quem está. Então, quem está trabalhando exclusivamente com SMD é uma empresa, é um projeto altamente, assim, é o que as empresas querem. Ninguém quer, as empresas não querem mais montar a onda, montar com solda manual. Não é? Isso aí na verdade, monta-se. Eu sei que monta, tem muito, a maioria monta ainda, precisa de uma montagem de solda, mas quem conseguir escapar da solda onda e solda manual vai para o processo de refusão total, completo. Então está trabalhando com a opção 1 ali. Quando você trabalha na opção 1, você tem que, quanto mais você economizar de processo, melhor para o projeto. Então você tenta colocar tudo num único layer. Então essa é a sacada. Ah, mas eu tenho espaço aqui, Camilo, posso colocar dos dois lados. Tá bom, você está pondo custo. Né? Então, a primeira opção é a 1, componente de um único lado. Se você só tem, né? Então, mas, Camilo, não cabe, não tem como. Aí tem que partir para a opção 2, ainda assim com componente totalmente SMD, não é? Então, isso que eu estou falando para vocês é o desejo das empresas, né? O desejo da engenharia. Mas eu diria que é difícil. Eu ainda não trabalhei em nenhum projeto que fosse, pelo menos não anterior à empresa que agora eu estou trabalhando no Eldorado, né? Mas anterior ao Eldorado, nunca consegui pegar nenhum projeto que fosse totalmente SMD. Fatalmente você cai num PTH no meio. Né? Por exemplo, conectores, ainda tem muito conector PTH. Por exemplo, capacitor eletrolítico. Né? Por quê? Mas, Camilo, não tem capacitor eletrolítico SMD? Tem, mas é mais caro, né? Então, quando o pessoal fala de custo, é mais barato pôr um PTH, já que tem o conector que é PTH, então esses são os motivos de se usar ainda, é custo, né? É custo que está envolvido. Se você está trabalhando com componente SMD e componente PTH, então a opção número 3 aí é a recomendada. Né? Por quê? Você está fazendo, aí já são 2 processos. Os componentes SMD que estão no top, você está fazendo um processo de solda por refusão, e os terminais dos componentes PTH que estão no bottom, geralmente é um processo de solda onda. Geralmente, eu falo, porque eu já vi empresas com grande volume que ela tinha no projeto dela inteiro um único componente PTH que era um conector. Então essa empresa ela optou por fazer a montagem desse único conector com uma menina especializada fazendo uma solda manual. Né? Mas geralmente é solda onda. Na opção 4, você tem componente PTH e SMD dos dois lados. Isso é uma coisa comum também de acontecer, ter componente SMD dos dois lados. Por exemplo, uma placa complexa com um BGA, não é? Então, geralmente, os capacitores de desacoplamento da BGA estão no bottom side, e é componente SMD, e você tem também componente PTH no seu projeto. Então, esse é o que se faz. Quando a gente tem essa modalidade 4, a primeira vez que eu trabalhei com isso, eu fiquei um pouco preocupado. Falei, puxa vida, como é que as empresas vão montar isso? Eles montam, gente. Tem um processo processo seletivo. Vai ter nos próximos slides aí. E o último, aqui mais à direita, que é quem está usando solda onda para soldar componente PTH e SMD também. Tem gente fazendo isso. Essa acho que é um das operações mais críticas, porque precisa de que o layoutista, a pessoa de projeto de layout, ele tem que entender de processo. Não, isso vale para todos. Todos vocês que estão me ouvindo, que estão trabalhando com um projeto de placa, eu vou me incluir nessa também, nós temos que conhecer processos.
Não adianta ir lá na ferramenta de CAD que nós temos e ficar posicionando o componente. Nós temos que entender de processo. Quanto mais nós entendemos de processo de solda, de processo de fabricação, melhor vai ser os nossos projetos, mais nós vamos conseguir entregar a coisa muito mais fácil, né? Muito mais amigável para se produzir, para se montar. Então esse é um grande problema eu falo isso, às vezes que eu falo sem titubear, porque eu sei que é um grande problema nosso, da indústria, não só do Brasil, tá? Mas não conhecer um processo. Então aquele que tiver a oportunidade de conhecer processo, já é um grande diferencial. Não é? Essa imagem que eu mostro aí é um processo de cola de um componente SMD para ser passado no processo a onda, né? E aí, vai mais uma dica aqui, anotem aí, o limite da solda onda é componente 0603. Então, não vamos soldar um componente 0402, não vamos soldar um fine pitch para solda onda. Você vai estar só incluindo mais problema para você. Então não é por aí. Eu já vi gente fazendo isso. Então, só que depois do processo de solda onda, você tem lá uma bancada inteira de meninas retrabalhando. E é perda, isso é ruim para você. O seu processo não pode ter retrabalho. Então, gente, dá para falar horas sobre isso aqui, mas eu tenho que ir mais adiante para a gente conseguir cumprir a meta. Dependendo do seu processo de montagem, vai ter uma influência direta no seu projeto. Direta. Então, para quem está montando a mão aí, Camilo, eu só monto a mão. Então, tem muito o que falar, né? Então, você não vai ficar seguindo IPC, normas IPC. Então, está montando a mão, tome cuidado com pré-formatação, tome cuidado. E aí, pessoal? O Edson teve um probleminha. Eu acho que ele caiu. Vamos só esperar um pouquinho. Que eu acho que... Vou tentar reconexão com ele, beleza? Só um instante. Travou sim, eu vou ficar aqui falando com vocês. Eu tô aqui. Vamos guardar um pouco para ver se a gente consegue reconectar com o Edson, tá bom? Esperem só um pouquinho. Isso aí. Vamos tentar reconectar com ele. Vamos lá. O pessoal tá me vendo? Tá, joia. Esperando o Camilo aqui. Aí, ó, o Edson Camilo voltou, viu, pessoal? Oi. Isso aí. Depois a gente vai editar, inclusive, o vídeo, tá? No replay vai estar tudo ok. Vamos lá. Aí, Edson. O Edson voltou. Nossa. Vamos lá. Desculpa, de onde que eu perdi? Desculpa, desse slide mesmo? Exatamente. Começa como se você estivesse começando esse slide aqui. Eu vou desligar minha câmera, desligar meu microfone. Pessoal, aproveitem. O Edson. O Edson, liga sua câmera aí. Ok, tá bom. Vamos lá. Pessoal, então desculpa aí, houve um probleminha aqui. Vamos lá. Eu estava falando de processos de montagem. Cada um de vocês tem uma realidade diferente, né? Então tem gente que quem monta, tem gente que monta dentro de casa. Para quem monta dentro de casa, é o melhor cenário, porque ele entende o processo todo. Mas muitas empresas não montam dentro de casa, monta fora. Então tem que conhecer processo. Então, se você tem um processo automatizado, que nem essa imagem do meio, com as pick and place, né? Com refusão, solda onda. Então, é uma estratégia de layout que você tem que usar diferente, né? Para solda onda, tem todo um sentido
preliminar de posicionamento, não é? Se você não segue esses princípios, você pode ter muitos problemas de... Curto de solda é o primeiro que vai, tá? É o primeiro. Então tem alguns defeitos que acontecem que é tudo em função do seu design. É você que tá com um design errado. Então mas tem que conhecer. Então quanto mais se conhece, mais se entrega amigável. Essa daqui, para vocês terem uma ideia, é como que as empresas estão montando o componente SMD, PTH, com processo de onda e refusão junto. É um processo seletivo. O que eles fazem? Eles montam o componente SMD e PTH do mesmo lado, só que o componente SMD, eles não passam a onda, eles soldam por refusão. Depois que soldou por refusão, eles protegem o componente SMD com esse gabarito que eu estou mostrando aí para vocês, e aí sim passa na onda. Se vocês observarem a imagem de baixo, não é que tem a placa é visível, os terminais dos componentes é visível, aquilo é estratégia, isso aí tem uma engenharia danada por parte do quem desenvolveu o layout. Por quê? Ele separou os circuitos digitais SMD dos circuitos, né, mais os analógicos dos PTHs. Então, os pinos PTHs, eles estão distantes dos SMD, algo em torno de 3 milímetros. Tem empresa que pede mais, 3 milímetros do pad de solda distante do pad de PTH. Para quê? Para eles conseguirem fazer justamente essas cavidades. A dificuldade está em fazer essas cavidades. A parede da cavidade é a parede que vai dividir o componente SMD do PTH para poder passar na onda. Então, quem está trabalhando com componente SMD e PTH não quer passar o componente SMD na onda, né? Por quê? Porque é trabalhoso, dá muito retrabalho, tem o processo de cola, tem o processo de cura da cola, depois tem passar na onda, provavelmente vai ter retrabalhos de curto de solda, entendeu? Então, esse é o jeito que a indústria muito espertamente partiu para a solda seletiva, mas aí tem que ter um projeto na área, né? Você, projetista, tem que estar ciente disso, né? Então, senão não adianta nada. Outra coisa que também eu separei aqui para falar, a gente muitas vezes não se atenta ao footprint. Quando você vai fazer o footprint, não é? Muitas vezes tem lá a sugestão do fabricante já. Então o fabricante tem no datasheet, tem lá Então você segue o que está no datasheet. É importante fazer essa análise, ver essa análise, não é? Porque o que a gente quer, na questão da montagem da placa, um dos maiores problemas que as indústrias enfrentam, nós nem estamos falando de questão de sinais, que vai ser os próximos aí, mas é a metalurgia da solda. Metalurgia da solda, né? Então, o que a gente quer é um cone de solda eficiente para componente, para solda onda, PTH, muito mais ainda. A gente corre atrás dessa necessidade do cone de solda. Se a placa for face simples, anotem aí, a ilha de solda para uma face simples é no mínimo 2 vezes maior que a ilha para solda de SMD, de componente por dupla face. Então, a ilha de solda para face simples é de 2 a 3 vezes maior do que a ilha de solda para um furo que é dupla face, um furo metalizado. Por quê? O que a gente precisa de uma maior ancoragem. Então, esse tipo de conhecimento né, entendeu? Só quem monta, quem passa pelo problema e quem faz testes e mais testes, não é? Então é importante de se façam testes. Tem testes de arrancamento que muita gente nem sabe o que é isso, nem viu na frente, né? Como é que você vai saber se a coisa está bem soldada ou não? Tem testagem, tem laboratórios para isso, não é? Laboratórios importantes a nível de Brasil. Então, testem os seus projetos, tá? Esse aqui, num simples furo, aqui eu vou falar num PTH, então, num simples furo, ele tem a informação da máscara de solda. E aí vem uma pergunta.
quanto que a máscara de solda tem que ser maior do que o pad de solda? Né? Quanto? Eu vou trazer nos próximos slides o que eu vejo que a indústria está usando, né? Depende do seu fabricante, então para isso tem que entender do seu fabricante. Está no próximo slide, eu já mostro. Mas tem que ter a informação da máscara de solda, a informação da ilha de solda, do furo, não é? Isso do lado top, do lado bottom. Tem que ter as conexões internas, se você tem multilayer, como é que você vai conectar o interno? Como é que você quer, através de uma ilha cheia, de uma ilha, a gente chama de thermal relief, né, que é uma ilha com um alívio térmico, não é? Se você tem uma placa com 10 layers, que eu acho que não deve ser nem tão assombroso para muitos aí, mas uma PCI com 10 layers, com furo passante, true hole total, se você não fizer esses alívios aí, você vai ter problema na solda dela, não é? Então, e aí do lado totalmente à direita, como que é um pad stack, o que se espera de um mínimo de um pad stack, de um componente SMD. Então você tem, de novo, a máscara de solda, que é ligeiramente maior do que o pad. Quanto maior? De 2 a 3 mil a mais, tá? Camilo, meu fabricante não consegue, então segue o seu fabricante, tá bom? Mas, hoje em dia, está em torno de 2 a 3 milésimos de polegada. Tem que ter a informação da pasta de solda, porque imagino-se que você vai usar um stencil, não é? Para aplicar a pasta de solda. Camilo, posso aplicar a pasta de solda com a mão? Pode. Nós estamos falando de processo automatizado, tá? Então, o processo automatizado requer um stencil. E a informação do próprio pad de solda, que é também ligeiramente maior do que o pad. Nesse caso, não chega a ser o dobro nem nada. Então, de novo, a IPC 7351 e a 7325, respectivamente, seu stencil e pós, é uma norma que vocês devem ir atrás, devem correr. Né? Então, para quem está se propondo a trabalhar com projeto de placa, de PCB, gente, tem que conhecer essa norma IPC. Para quem não conhece, é um conjunto de normas, tá? Essas normas regem o mundo de projeto de placa no mundo, não é Brasil não, é no mundo. Então, tudo que você precisa saber sobre práticas, recomendações, o que já está consensado em termos de placa, de projetos de placa, não só de layout, mas de testes também, né? As normas IPC são as normas que regem esse mundo aí. Então é importante que a empresa onde vocês trabalham tem norma que é free, você consegue baixar, por exemplo, a IPC 2221, 2222, você consegue baixar ela, tá bom? Algumas não, você tem que comprar. Algo em torno de $100, tá? Se for muito dinheiro para algumas empresas, então para de brincar de eletrônica, tá? Vamos lá, outra. Aqui a gente tem aquela recomendação de máscara de solda, né? Isso é uma informação que a gente não acha tão fácil. Por exemplo, aqui, esse fabricante em particular, que eu peguei da internet, está aqui o link dele, ele tem aí um standard de 3 milésimos de polegada, ele consegue garantir a máscara de solda, né? Isso é bom, porque se você está trabalhando com BGA, com fine pitch, você consegue proteger o seu pad de solda de uma trilha que está adjacente, né? Tem empresas que não conseguem, precisam de 8 mil, né? Então, se você precisa de 8 milésimos de polegada para garantir que a tua máscara de solda, você já não consegue trabalhar, por exemplo, com placas de alta densidade, né? Ou nem mesmo densidade média, porque a máscara de solda não consegue proteger uma trilha do lado de uma ilha, né? Você tem que ter uma trilha bem longe dessa ilha, né? E algo bem longe é o que a gente não tem mais nos dias de hoje. Dificilmente alguém tem, o espaço é cada vez mais curto. Nós estamos falando em trilhas de 5 mil, com um espaçamento aí de 4, 5 mil, trilhas de 4 mil também, é comum a gente ver. Então, tem os limites da indústria estão cada vez mais, eu diria, bem robustos, né? Trabalhar com essa
com BGA, principalmente, quem está com BGA está acostumado com essas medidas, né? E uma outra coisa que eu vou sugerir também que foge um pouco, mas assim, mantenham as vias fechadas, por favor, né? De máscara de solda, isso é um assunto mais para frente aí. Há uma informação sobre stencil, né? Stencil é uma espécie de um gabarito onde se aplicam a pasta de solda, né? Então, para diversos famílias de componente, a gente tem uma espessura de laminado do stencil, que é em aço inox. Alguns não é só aço inox, tem outros materiais também. Aço inox é o que mais eu vejo. E então é um gabarito onde você aplica para um processo uma printer, né? É como se fosse uma impressão de tinta mesmo, que você aplica a pasta de solda, e você deposita a pasta de solda nos deixa eu ver se eu tenho uma imagem mais para frente lá, nos pads de solda, né? Isso para as placas multilayers, com certeza, para quem tem volume, é o stencil que manda. Nessa imagem, gente, eu quis mostrar uma placa multilayer, muita gente não conhece ainda, nunca trabalhou, né? Então, como que se faz uma placa multicamada? Como assim? Uma placa multicamada, multilayer, é um sanduíche de dupla face, né? Então, você pega um monte de placas dupla face, junta tudo, isola elas, você tem uma multilayer, não é? Claro que tem aí as camadas, né? Não é um monte de dupla face de 1,6 milímetros, né? É um monte de dupla face com uma espessura bem menor, né? Então, 0,4, 0,3, depende do que você precisa. E essas folhas isolantes no meio, mais amareladas que vocês veem, são chamadas de prepegs. São isolantes só, funcionam como isolante. Então, tem várias. Você monta uma estrutura, como que você quer fabricar essa sua placa, né? Nós chamamos de stack-up. Então, essa stack-up você monta no Brasil, eu não posso falar com certeza, mas até 20 layers já temos aí gente produzindo aqui no estado de São Paulo, no estado do Paraná também temos, tá? Depois a gente pode falar. Temos gente fabricando até 20 layers. Isso é bacana para o Brasil, dá para suportar bem os projetos nossos aí. Tá? Então, esse é um exemplo de stack-up e uma multilayer. Como é que se faz a multilayer, né? Um sanduíche de dupla face aí. Parece fácil falando, né? Mas quando a gente vai fazer, aí é que surge. E precisa entender do processo. Então, aqui de novo uma imagem meia pipocada de ações aí, mas o que muita gente não falta conhecimento nosso é assim, um projeto não sai do esquema elétrico direto para a placa de tipo, para PCB direto. Não é assim, gente. Então você tem um esquema elétrico com toda a informação, de novo, né? Quanto mais o seu esquema elétrico tiver assertivo, com nome dos sinais, a numeração, os footprint associados, os part number de componente associado. Então, tudo isso já tem que, o seu projeto tem que nascer bom, tem que nascer certo. Porque se ele já nasce errado, ele vai até o fim errado. Então, o esquema elétrico, né, é uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção, mas é onde nasce o seu projeto, é lá. Então, atenção no esquema elétrico, né? A gente faz o esquema elétrico, é altamente recomendável que se revise, não você, alguém revisa, sabe? Faça uma análise, veja se tem pinos desconectados. Então, né? Não é só isso, você muito. Daí um layout, né? Então, o seu layout, você tem que assim, tipo, quais são as premissas, né? O meu layout, essa é a imagem que eu estou mostrando para vocês aí, ele tem BGA e provavelmente do lado esquerdo são memórias. Então, é um projeto complexo. Aí são só trilhas ligadas para lá e para cá, mas parece que não é nada, mas
tem camada adequada, você tem compromissos de signal integrity aí, que tem, né, tem uma coisa que eu vou falar mais para frente, né, tem que conhecer processo de fabricação, né, essa PCB Assembly nessa imagem aí tem um pouquinho da pasta de solda que eu comentei. Essa pasta de solda foi aplicada à mão, manualmente, tá? Não foi aplicada por extension, por isso esse formato gota aí. Mas essa é uma pasta de solda, né? Você vê que ela tem a máscara de solda, tá protegendo o tamanho dos pads ali e tudo. Então tem que conhecer de processo de printagem também, de stencil. A próxima imagem é uma pick and place automatizada. Para ela ser automatizada, ela tem que ter, o seu footprint tem que ter uma origem cravada no centro do componente. Não é muito interessante que a origem dele esteja no centro. Você não vai fazer a origem deslocada, pelo amor de Deus, não é? Ah, Camilo, o meu projeto tem todo a origem no pino 1. É problema? Não. Tem que ter a origem, porque o fabricante consegue centralizar, mas é muito interessante que quando você gerar as coordenadas de montagem, que seja pelo centro, não é? Na próxima imagem é um modelo 3D, parece uma placa montada, mas não é, é uma imagem virtual. Essa questão de montar virtual é muito legal. Você já testa mecanicamente sem mandar produzir. É fundamental isso, gente. Tem que ter, não dá mais. Então, os CADs de hoje em dia já fornecem isso, já de uma forma até bem interessante, eu diria, né? Mais um pouquinho à frente, olha aí. Aquela nossa plaquinha que nós vimos lá, internet das coisas, tudo funcionando, se comunicando. Então, quem está trabalhando com comunicação, sinais de comunicação, são os mais críticos, não é? Então, nós, dentro de uma placa de circuito impresso, os sinais conversam entre eles. Alguma comunicação é bem-vinda, outras não, geralmente não são bem-vindas. Como um canal interfere do outro, né? Um sinal interfere no outro. Vocês já viram como as placas, como que as trilhas são juntas? Nós estamos falando em trilhas com uma separação de 5 milésimos de polegada entre elas. 4 milésimos algumas. Então, com uma separação desse nível, poxa vida, o sinal que trafega numa trilha acaba gerando um campo eletromagnético que consegue afetar o sinal de uma segunda trilha. Então é que a gente tem a trilha vilã, né, e uma vítima, e uma que é a agressora. Isso, Camilo do céu, a quantidade de trilha que tem no meu layout, então, sim, é verdade. Todas elas podem estar com crosstalk entre si. Para nossa felicidade, nem sempre uma é tão agressora assim, não faz tanto efeito. Mas se você conhece a trilha agressora, a vítima, que é muito sensível, você tem que proteger essa vítima, né? Que jeito? Afastando da agressora, mantendo ela protegida com um guard-band de plano terra, né, ou de pelo menos uma trilha de terra. Então é isso que as empresas... Mas tem que conhecer quais são essas trilhas, as críticas, né, para que a coisa funcione legal. Aqui mais o pessoal que está trabalhando aí com, até, eu diria, vou me arriscar a falar até uns 4 GB, não vou me atrever a falar mais do que isso, ainda consegue contornar com o material FR4, mas acima disso, o próprio material da placa já não funciona mais, você tem que partir para material mais nobre ainda. Mas assim, esse pessoal que está trabalhando com comunicação, eles têm um compromisso com, a gente chama de signal integrity, com o timing. Olha só, o tamanho da trilha já tem influência, o tamanho da trilha tem que ser, o comprimento é importante, não só de uma, mas de um conjunto de trilhas. Então um conjunto de trilhas tem que ter o mesmo tamanho, para que os sinais cheguem ao destino no mesmo tempo. É muito fácil falar, mas na hora de fazer, gente, isso aí é então quem está trabalhando com signal integrity, que tem sinais de comunicação, tem que ter algumas técnicas e tem que ter todo esse controle na mão. Controle, inclusive, de impedância. O controle da impedância depende das camadas do stack-up,
né? Então, dependendo do espaçamento da camada do stack-up, o seu sinal, o seu material, o seu dielétrico, tudo vai influenciar. Então, tem uma impedância característica para o seu sinal na frequência que o sinal está trabalhando. Então, por isso que a gente vê montagem de stack-up com diferentes espessuras, justamente para poder cumprir o pré-requisito de impedância. Por que a impedância é imprescindível? Para que o sinal consiga fluir da origem até o destino sem perda. Não é? Nós estamos trabalhando agora com tecnologias de USB que basta 2 pares de sinal para trafegar com a sua trilha. Só que isso precisa de tamanho, de espaçamento, de impedância controlada. Só que isso, onde que está essa informação? Não é? O pessoal mostra a coisa comunicando, falando, mas para chegar nesse nível, não é tão simples assim. Aqui é uma ideia para vocês terem como que foi feita uma planificação de um Power Integrity, né? Então é muito interessante que tenhamos as alimentações organizadas por blocos, para que a gente consiga meio que separar as alimentações por blocos e não ficar tudo perdido. Não é simples fazer isso, gente. Não é simples. Parece fácil, não é simples. Então aí tem todo um agrupamento, tem que tomar muito cuidado para os gargalos, né? Essa simulação que mostra aí à esquerda é uma simulação que mostra o fluxo das correntes, né? Então onde tiver vermelhinho, você já sabe que não está legal, porque deve ter algum gargalo, aí, alguma coisa que está atenuando o seu sinal, né? Está esquentando, se está esquentando tem perda, se tem perda não é bom. Então, meio por aí. E aqui, olha aqui, ó, essa eu queria mostrar para vocês. Olha os sinais aí. Quem está trabalhando com Signal Integrity está trabalhando com esses sinais. USB 2, 3, eu acredito que já está na USB 4 com a geração 5 aí, né? Geração 3 com certeza. Sinais de super speed, sinais de serial SATA, né? Que levam a informação até o HD. Sinais de PCI Express, não é? Sinais de HDMI, de vídeo, de data. Então, esses são os sinais críticos que a gente tem que ter um cuidado danado. Esses sinais, eles precisam de tamanho, impedância, eles precisam de ter um plano, sempre um plano de referência, não é? Aqui tem esse, por exemplo, o USB 2, ele tem um tamanho típico de 4 polegadas, não é? Se passar disso já compromete. Ele tem uma impedância típica de 90, né, par diferencial. Ele tem uma quantidade de vias de 4 vias no máximo. Então, se você fez um sinal desse e colocou mais de 4 vias, você vai ter problema. Então, esse tipo de informação é que sabe, que é assim. E outra, se você tem um par diferencial, a máxima diferença entre os pares é ali, quanto menor, melhor. Então, se você conseguir cravar, você não vai conseguir mesmo. Então, de 5 a 10 mil já está louco de bom. Transitar ele longe de todos os outros parece fácil falar, gente, mas na hora de fazer. Outra informação importante: muitos sinais tem que ter o tamanho casado entre eles, o tamanho deles. Então, todos esses daqui que eu coloquei, ó, os ADRES, os sinais de controle, de clock, os sinais de dados, né, os sinais DMO, DQS, tudo isso daí são sinais que tem que estar casado o tamanho. Não basta só rotear, eles têm que ter o casamento dos tamanhos deles, né, justamente para questões de timing. Então, isso muitas vezes a gente não se atenta a isso. Achou que terminou, gente? Não terminou. Não terminou, porque os projetos de placa, né? Então, quem está aí, quem está trabalhando com projeto no equipamento médico, que é o caso meu lá no Eldorado. Então, a gente tem toda essa questão de se prestar conta lá, de time, alguns projetos que não comigo ainda, mas alguns projetos na área de comunicação, de IoT também, que temos lá, chega na parte da segurança.
Então, essa parte de atendimento às normas de EC é uma coisa que eu vejo que muitíssimas empresas, poucas empresas conhecem. Não é culpa, talvez não sei de quem, mas não é possível de se trabalhar na nossa área, por exemplo, de equipamento médico, né, sem que tenha conhecimento dessas normas de segurança. Então, essa norma, essa que é uma tabela da IEC, 60335, mas você encontra ela também na 601, também ela vai encontrar lá, que é da área de equipamento médico. O que é esse entendimento de... Isso aqui, gente, não é DRC. DRC é uma coisa, isso aqui é constraints, é restrição. Então, o que essa norma fala? Ela fala assim, olha, se você tem um nível de tensão que aparece à esquerda, né, 50, de 50 a 125, 125, se você tem esse nível de tensão, e aí você tem o ambiente, então qual é o ambiente que você trabalha? O pollution degree. É um ambiente com ar-condicionado, seco, não tem poluição, não tem nada. Então é uma coisa. É um pollution degree 2, pollution degree 3, e tem o 4 também, que não está aqui. O que seria um pollution degree 2? Né? Você tem umidade no ar. E um 3, você tem umidade e tem partícula condutiva. E um nível 4, mais do que isso, você tem uma atmosfera explosiva. Entendeu? Então, dependendo do ambiente, é um tipo todos esses números que vocês estão vendo ali, 0,6, 1,3, 2, é o espaçamento da trilha, uma da outra. Então, muito pouca gente conhece, isso é importantíssimo, né? Material Group, o que é isso? É o seu FR4, né? É o CTI, é uma característica do seu laminado, né? Também não dá para falar aqui agora, mas eu quero mostrar isso tem que estar presente na sua estratégia de roteamento, principalmente nos sinais de entrada AC, tá? AC, e claro, se você tiver pulsos lá, que tem algum pulso interno, também tem que tomar esse cuidado aí. Isso é fundamental, não é? Até para você ter certificados aí das agências que controlam isso a nível no Brasil, a Anvisa, não é uma delas, que é ligada a equipamento médico, e a Anatel são outra também. Tem a do petróleo, a Agência Nacional do Petróleo, então todas são agências reguladoras que controlam isso. Esse aqui não acabou o nosso projeto ainda, gente. Lembra que nós estamos fabricando, né, desenvolvendo placa? Então a tua placa, depois que você achou que passou por processo de montagem, ok, fabricou, montou, passou o stage, o Camilo falou lá de time, questão, muito bem, temos testes, né? Você não pode pôr um produto no mercado, né, assim, para o consumidor, né, sem ter as garantias, né, gente, de teste. Então se o teu equipamento tem um meio de comunicação sem fio, que é a internet das coisas, é isso que todo mundo quer. Fique sabendo que você tem que enfrentar um teste da Anatel, não é? Você não consegue vender o seu produto sem que esteja testado, aprovado. Por quê? Porque o seu produto ele tem que seguir essa questão da eletromagnética, EMC, EMI, né? O seu produto ele não pode interferir nos equipamentos, né? Ele tem um limite de nível de ruído que ele pode gerar. Então esse gráfico verde e preto aí é isso que mostra. É um produto sendo testado, né? Essa antena, essa é uma câmara semianecoica, tá bom? Que tem nos laboratórios lá do Eldorado. Então, sem esse tipo de teste não adianta. Então, é um dos testes mais difíceis que eu vejo, né? Então, quem já trabalha na área, que conhece, sabe muito bem do que eu estou te falando. Você tem que testar o seu produto, ele não pode emitir, né, um certo nível de ruído. Aí eu fiz até uma colinha para mim. Você tem aqui a radiofrequência, né, de 150, de 300 mega a 1 giga, é o irradiado. Então ele tem ruído irradiado que ele não pode, simplesmente não pode emitir. Dentro tem que ter os níveis padrão. E tem um outro tipo de ruído, que é o ruído conduzido. Ele não pode
também injetar ruído pela rede elétrica, digamos assim, né? Todo mundo se lembra aí, há algum tempo atrás, vamos pôr a avó na história aí, ela ligava o liquidificador e a gente não assistia TV. E ponto, não tinha o que fazer. Então, naquela época, a exigência eram outras. Hoje em dia, não. Hoje em dia não pode mais. Então, o que melhorou? Foi a nossa TV que melhorou ou o liquidificador? Os dois, né? Os dois evoluíram. Não temos mais essa interferência. Então, esse nível de teste de ruído, isso daí, gente, é projeto de placa. E projeto, claro, projeto do hardware como um todo, mas isso aí, o layout tem uma influência nisso direta. Então, então, quanto mais a gente conhecer de processos de teste, quanto mais a gente vê o problema lá, né, em foco, em loco, melhor ainda, né? Aí, quanto a isso, eu posso te garantir que eu estou num ambiente muito saudável para isso, porque tem os laboratórios, a gente aprende com tudo. Então, esse é o. Então, você faz já tem o produto e vê o resultado. Esse é um dos resultados que muita gente apanha, né? Então, você tem seu produto pronto, mas ele não passa no teste. Aí, como fazer? O que pode causar isso, gente? Aí, fonte chaveada. Então, quem tem trabalha com fonte chaveada é tudo bonitinho, mas ela é um gerador de ruído. Então, os nossos times hoje em dia, os times da nossa eletrônica é muito curto, é tudo gigahertz. Então, para você conseguir gigahertz, os tempos de subida é incrivelmente curto, o tempo do rise time, né? Então, o tempo de subida é tudo muito inclinado, é quase 90 graus. Então, isso aí tem uma quantidade de ruído nisso gigantesco. Como fazer para eliminar? Então, tem todo aquele approach do stack-up, capacitância, desacoplamento, posicionado no lugar certo, trilhas curtas, não é? Trilhas muito bem traçadas, tem um monte de segredos aí. Esse sinal aqui mesmo do ruído conduzido, é o burst, esse sinal aí ele derruba o primeiro equipamento que não tiver os desacoplamentos muito bem posicionados. Não passa um. Entendeu? E o sinal de reset é um deles. É um dos sinais que muita gente às vezes até se descuida, ele atua diretamente e derruba o seu equipamento. Derrubou o equipamento, falhou no teste, lamento. Né? Então, isso aí é importante. Gente, estamos no final. Agora, para vocês, já que todo mundo já acostumou com tanto vídeo, mas isso aí é mais ou menos um esqueletão, o que as empresas têm que se atentarem. Você começa a capturar um esquema elétrico, começa a definir a estratégia de um PCB, mas você tem a área de mecânica envolvida, entendeu? Desde o painel, a caixa, como é que você vai encaixar, é dispositivo, é display, é LED, é chave, é conector. Tem uma área mecânica atuando para trás. Você tem que ter um entendimento com a mecânica. Tem a parte de alta densidade, né, que você implica em stack-up, estratégia de place, estratégia de roteamento, o setup do DRC muda. Quem está trabalhando com Signal Integrity tem que ter também as questões de restrições, tem impedância controlada, tem time, tem normas a serem seguidas, né? Normas IEC, norma UL, IEC, tudo, né? Envolve environment, potências, tem as questões de testes, né? Que testes que nós vamos ter que fazer, as questões de montagem, DFM, né? Design for Manufacturing, né? Então você tem que entender de processo de manufatura, não é? Para não deixar a coisa quadrada lá para frente. Então tem que visitar, tem que conhecer como que é os erros que você está cometendo, conseguir melhoria lá no seu design. Você é responsável por isso. Tem um custo gigante por trás de um projeto de placa, que às vezes a gente não entende, né? Então, só a economia de layers, de 6 para 4 layers, você já imagina o quanto que a empresa não ganha se você conseguir reduzir a quantidade de layers. Depende do seu design, né? Design for assembly, você monta, mas na verdade, muitas vezes um erro da gente é assim, a gente faz o projeto para a gente montar, mas quem vai montar é outro fabricante, é o Newton da linha lá que monta, né? E aí a mãozinha dele já nem cabe no espaço que você... Então é importante conhecer o processo de montagem.
E para fechar, é importante que quem está se propondo a trabalhar com projeto de placa, pelo menos conheça um pouco mais das normas IPCs, né? Vocês que mandam montar a placa fora, vocês têm que conhecer aí, pelo menos quem monta a placa, é obrigatório, eu diria que é mandatório, conhecer pelo menos a IPCA 610, que é sobre montagem, os tipos de problema, montagem que são aceitáveis e não aceitáveis, erros daqui e dali, né? Quem está trabalhando com PCB, todas as IPCs 22, 22, 21, 22, 22, 22, 23, e olha que nós nem falamos de placas flexíveis e rígidas juntas. Então, gente, normas IPCs, recomendo fortemente que vocês deem uma passeada, se alguém precisar de ajuda, pode falar comigo, eu tento ajudar o que eu souber, tá? Mas é importante, não dá para a gente começar a trabalhar com placa assim, de uma maneira tão displicente como muita gente faz, tá? Aqui uma imagem bonitinha para a gente terminar. De novo, tudo funcionando, internet das coisas, não é? Assim, a gente poderia estar até, tem outros focos para a gente falar, de interface entre os CADs, como é que é fácil para falar com CAD mecânico, tudo, mas isso a gente pode deixar para um próximo evento aí, futuro, não é? Eu quero agradecer a vocês aí pela paciência, né, de uma hora aqui. Vocês veem que eu falo bastante, eu gosto de falar. Gente, muito obrigado por tudo. Passa a palavra aí ao Thiago, o caríssimo que me suportou aí. Diga lá, Thiago. Muito obrigado, professor. Pessoal, eu esqueci de falar que o Edson também é professor, tá? Ele dá cursos na área, e por isso que essa didática tão boa, né? Além, de, claro, da experiência, toda essa experiência que ele tem aí na área de eletrônica. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço a todos. Fica aí os contatos, e parabenizo também a Embarcados pela oportunidade que me deu. Faz muito tempo que eu queria compartilhar isso com vocês. Então, grande abraço. É isso aí. Vamos às perguntas agora, sei lá. Começou as perguntas, então. Professor, eu vou te pedir para responder rapidinho, porque esse foi um dos webinars que mais teve pergunta. O pessoal está muito interessado. A gente bateu 220 pessoas ao vivo aqui. Uau! Vamos lá, então. Deixa eu selecionar algumas perguntas. Se eu souber, né? Será que eu sei? Sim. Qual literatura você recomenda? Para quem quiser saber mais. Bom. Olha, eu não tenho uma aqui, papum, de bate-pronto. Eu posso. Mas tem na internet, é muito rica. Agora eu recomendo, depende das básicas, né? Você pode pegar um título aí, projeto de PCB. Tem um material meu até da Unicamp, da Norma, disponível lá. Eu não sei te dar um nome assim de bate-pronto, não tem essa, mas comece com o básico mesmo. Não adianta ir logo para coisas muito futuristas aí, que você tem um livro que é genérico do Combs, mas é genérico, né? Tem de tudo lá. Tá joia, obrigado, professor. Outra pergunta: para circuitos de potência, é indicado usar placa dupla face? Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem que ter. Eu acho que de potência, como você fala potência, você fala PTH, você precisa de área de dissipação, área com dissipador. É bom sim. Eu acho que não vale a pena economizar em face simples aí, não. Dupla face, mais usada. Vamos nessa aí. Processo de solda onda, refusão. Obrigado, professor. Obrigado, Bernardo. O Felipe fez a seguinte pergunta: componentes de potência sem alívio térmico com encapsulamento D2PEC, por exemplo, pode ser problema em sonda por refusão? Não deveria ser. Eles estão preparados para isso. Não é para ser problema, não. Você tem que ter uma estratégia de. Aí entra a questão de você fazer, inclusive no pad, no thermal pad dele embaixo, alguns furos, tá? Para evitar bolhas de ar. Só que você tem que ter um dissipador no top e no bottom, nos dois lados, se possível. Aí melhora ainda mais. Veja dicas na internet aí. Não é para ter problema, não.
Tá, joia, professor. Olha só, tem outra pergunta aqui. Qual o custo de uma homologação da Anatel? Depende, Uau! né, professor? Ó, rapidamente, para você ter essa homologação, você tem que passar por uma série de testes nos laboratórios credenciados. Então, o custo de um laboratório credenciado, que nem o Eldorado tem, eu vou chutar, gente, não tem essa ideia, depende da quantidade de testes que você tem a fazer. Mas você aluga por um período e fazem os testes lá. Eu acredito que um dia, 2, talvez. Eu vou chutar o custo do aluguel disso, eu acho que está aí variando de 5 a 10 mil reais, posso estar exagerando, mas isso é só de teste, porque depois eu tenho homologação de outros fatores que eu não sei te dizer. É interessante você ter um escritório, uma OCP por trás disso, é um escritório especialista em certificação que vai te ajudar. Posso te passar também isso daí depois pelo e-mail, tá bom? Então, professor, você entra em contato com a OCP, é isso? A OCP é um organismo certificador. Ela vai te orientar que tipo de documentação você vai precisar, de relatórios, não é? De testes que você precisa. Cada produto precisa de um teste diferenciado. E o que o Eldorado tem é um laboratório credenciado, né? Então ele é um órgão certificador. Ele emite um certificado para para testes na área médica e na área de produtos eletrodomésticos, por exemplo. Ele tem que ser credenciado para isso. Não vale fazer um teste na sua casa lá, não é por aí. Tá, joia. Obrigado, professor. Ó, próxima pergunta. Você poderia orientar qual a melhor prática para geração de arquivos de PCI? O Felipe deve estar falando sobre os Gerbers. Vamos lá. Ó, quando você termina de fazer sua placa, você vai querer fabricar. Então, para fabricar, todos os CADs, eles geram arquivos Gerber. Para que serve arquivo Gerber? Arquivo Gerber é especificamente para fabricar placa. Só que junto com o Gerber, você tem que ter o arquivo de furação, porque uma placa, geralmente você fura e estampa as trilhas. Então, para isso, são arquivos Gerbers. Se você vai querer montar a placa de forma automática, aí tem os arquivos de pick and place, que são os arquivos de coordenadas de componente. Então, não foge muito disso, não. Tá? Pode entrar em contato com o seu montador, que ele vai te pedir, mas é Gerbers e furação para fabricar, e pick and place para montar. Obrigado, professor. Obrigado, Felipe. Agora uma pergunta do Kleber. Como se dimensiona uma trilha em função da corrente e tensão? Existe bibliografia sobre esse assunto? Sim, existe. Eu posso te mandar até uma planilha. Os CADs também já fazem isso de forma automatizada, na internet você entra lá, mas não é muito tensão não, viu? Mais corrente. Você dimensiona a trilha em função da corrente. Então, se você vai querer passar, só que tem que entender, você vai querer passar 10 amperes por uma trilha que você está planejando fazer com 1 onça de espessura, tá bom? Então entrou outra informação aí. Então você tem a corrente que você quer, a espessura do laminado, que pode ser 1 onça, você joga numa curva de temperatura. O ideal é que você não esquente a trilha. Então você tem uma curva de aquecimento mínimo de 10 graus e 20 graus. Se você optar por uma dessas curvas, você vai ver que você tem a largura da trilha automática ali. Mas vai atrás do software que faz isso pela internet. É muito, muito fácil. Tem um aplicativo muito fácil chamado Saturn PCB Toolkit. Saturn Toolkit, alguma coisa assim, que é show de bola. Você faz isso na hora. Mas não é difícil, não. É relativamente fácil. Legal. O professor, Só um minuto completando. Ele falou de tensão. A tensão é mais com relação a espaçamento, né? A largura da trilha é em função da corrente. Tá jóia, obrigado, professor. Eu tenho 2 perguntas aqui, uma do Fábio e uma do Gabriel. Eu vou fazer as 2 perguntas e aí você já responde de uma vez. O Fábio pergunta: como o estudante pode se especializar em desenvolvimento de PCB no Brasil, já que são poucas universidades que incentivam e o custo de prototipagem no Brasil é muito alto. É absurdo, ele diz aqui. O Gabriel, ele fala o seguinte: por onde deve começar um estudante que se forma hoje no Brasil
e tem como ideia carreira de projeto de PCB. Uau! Eu não tenho uma bola de cristal aqui, eu posso só sugerir uma recomendação, mas assim, olha, de fato, o estudo de projeto de placa é bem. Você vai encontrar, aí você também, essa pingou na pequena área para mim, eu tenho que fazer gol, me permita. Eu tenho cursos pela SKA, então a SKA ela tem curso de PCB no qual eu sou instrutor pela remotamente. Você tem a Unicamp agora com curso também remotamente, e você tem o INPE. Então, tem algumas universidades que eu já fiz até um treinamento disso na Unicinos. Mas, assim, de bate-pronto tem Unicamp, tem a SKA e tem o INPE, que são as únicas 3 instituições que eu conheço que tem um assunto, projeto de placa, como proposta para o mercado, né? Claro que eu não sei, fora isso, as outras universidades, mas agora, se você quer entrar na área de prototipar mesmo, então você tem que primeiro aprender a fazer, entender tudo que está por trás disso daí, né? E depois começar a fazer de forma, já que se você mora numa região propícia, por exemplo, quem mora para o norte, nordeste, lá tem uma necessidade. Aqui para o sul, sudeste já tem muitas empresas fabricando. Então você tem pequenas máquinas prototipadoras que você pode investir, comprar e você mesmo fazer seus protótipos, né? A LPKF é uma delas. Quem revende é a Anacom, então pode te ajudar nesse sentido aí. Ou então, entre em contato comigo aí, eu posso te ajudar mais aí. Tá, joia. Obrigado, Edson. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. Ele pergunta sobre qual CAD mais usado para desenvolver as PCBs. Eu vou complementar a pergunta dele, Edson. Qual os CADs você vê no mercado que estão sendo usados ultimamente? Tá. Essa foi relativamente fácil de falar. Porque assim, olha, os CADs com custo zero, o mais que eu vejo mais o pessoal usar, é o Eagle, é o KiCad. Mas eles têm as limitações, eles são limitados, número de quantidade, tamanho de área. Ele presta-se muito bem para quem está, para muitos trabalhos, né? Trabalhos menores se presta muito bem. Agora, no Brasil, a nível de usuários, que eu vejo, isso eu posso falar, é o Altium. O Altium é a ferramenta mais amigável e mais usada a nível de Brasil, sem dúvida alguma, né? Inclusive o Instituto Eldorado, agora ele não só usa o Altium, mas também o Cadence e o Mentor. Então tem algumas ferramentas aí poderosíssimas nas universidades, que é o caso de universidades que tem Mentor Graphics, tem Cadence, tem Altium, tem Eagle, tem tudo isso aí. Só que assim, não tem a capacitação, o treinamento por detrás. Então os alunos ficam limitados a algum uso esporádico, mas a indústria a nível de Brasil é o Altium. E eu diria que em segundo lugar o PEDS, do PEDS, e também meio que ali um pacote depois o Cadence já em menor, talvez por ser tão complexo e completa a ferramenta também. Mas é o Altium. Obrigado, Edson. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O Márcio pergunta a respeito se um fabricante da placa ele pode ajudar no desenvolvimento do layout e escolha dos componentes, se isso é possível, se isso é usual, entendeu? Vindo dele, do fabricante. Você estava falando do processo. Cara, eu acho que o fabricante da placa, ele vai sempre puxar a sardinha para o lado dele, se ele for te ajudar. Então ele vai recomendar um material que ele tem acesso, né? Então ele está de olho no peixe, um olho no peixe e um olho no gato. Agora, quem vai te ajudar no projeto mesmo é quem monta. O montador pode te ajudar dando dicas de componente que ele tem em estoque, com facilidade de compra, né? De remessas, de já tem fornecedor, de o que a indústria tal está usando. Ele pode até ajudar, assim. Mas é a empresa que monta que vai poder te ajudar mais nisso daí. E algumas empresas montadoras já tomaram tão à frente nisso que você manda o esquema elétrico para ela e ela te entrega a placa montada ou te entrega um projeto pronto. Você só especifica. Tá joia. O Edson, tem uma pergunta do Fábio. Ele pergunta o seguinte: onde encontrar DFM de referência?
Onde encontrar a DFM de referência comigo. A gente tem na internet, você vai ver, assim, Design for Manufacturing, tá bom? Você vai ter algumas insights especializados falando de DFMs, né? Então, são assuntos relacionados a processos de fabricação de placa, de montagem de placa, não é? Mas algum prontinho assim, algumas empresas guardam com um certo prestígio, né? É uma ferramenta poderosa para ela revisar os projetos dela mesmo. Você encontra genérico, viu? Eu acho que depois entra em contato comigo pelo Gmail, que eu acho que eu tenho alguma coisa aqui comigo. Eu passo para vocês. Tá, joia, Edson. Tem uma pergunta do Davi. O Davi pergunta se o Instituto Eldorado faz teste de ruído para equipamento de empresas. Você tinha dito que o Eldorado ele tem um laboratório certificado, né? Tem, o Eldorado ele tem não só um laboratório, mas o de ruído, que tem a câmara semi-anecoica lá, né? Aliás, não tem uma, tem mais de uma. Ele faz esse teste de ruído conduzido e irradiado, faz teste de som também, tem eu não tenho aqui agora todo o repertório, mas é enorme. Você vai voltar? Eles fazem muito mais do que isso, muito mais do que isso. Ele tem capacidade para fazer teste de funcionalidade, teste de câmara climática, teste de arrancamento, teste de solda, de voids, de metalurgia de solda, de análise metalográfica, bem bacana mesmo. Quem puder visitar, quem puder, só entra em contato, visita, conhece, tá aí, Campinas. Muito legal. Obrigado, Edson. O Will Debran fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, sou programador de máquina SMD, trabalho com a produção das placas, né? Percebo que tem placa que dão muito trabalho para produzir e outras que fluem melhor no processo. Qual a influência do layout da placa para o processo de produção em escala? Então, tem tudo a ver, meu Deus do céu. Porque você está com gente aí que não conhece o processo fazendo layout por fazer, porque acha que tá bom. E você está sofrendo para montar. Então, cabe a você que está sofrendo a montar, comunicar ao seu cliente que ele está errando no design e o que ele poderia melhorar. Porque tem tudo a ver, sim. Por exemplo, você tem a orientação de se você está fazendo solda onda, tem muito problema de orientação, ladrão de solda, previsão de componente alto na frente de componente mais baixo. Tem tudo isso a ver com o processo de solda. Com o processo de refusão, tem as questões de tamanho dos pads de solda, tamanho do stencil que ele está usando, aplicação do stencil. Tudo isso aí está te prejudicando no processo, porque ele não conhece o processo. Então, bate um papo aí com ele aí, conversa aí. Tá, joia. Obrigado. Obrigado, Edson. Tem uma pergunta do José. O José diz o seguinte, sou programador de máquina SMD. Não, essa aqui eu não fiz ainda não. É parecido com a do Hildebran, mas é diferente. Sou programador de máquina SMD e trabalho com a produção. Percebo que tem placas que dão muito trabalho para produzir e outras que fluem muito melhor no processo. Ele diz que a influência no layout é grande, e ele complementa a sua explicação, né? Então, professor, o posicionamento, né? A tecnologia, SMD, Through-Hole, como o senhor explicou, não é isso? Isso, Tem tudo isso a ver, tem tudo isso a ver. A questão de alinhamento de componente, ajuda na pick and place, tem processos aí, tem que conhecer o processo. Tá joia, obrigado, professor. O Pedro, ele diz o seguinte, boa noite. O que um recém-formado em engenharia elétrica e eletrônica pode fazer para entrar no mercado de trabalho de desenvolvimento de PCB e de hardware? Ele diz aqui que tem dificuldades para encontrar vagas nessa área, porque as vagas que ele encontra exigem um nível de experiência que ele, como recém-formado, não consegue atingir, né? Ele disse que está procurando cursos, né? O senhor já falou de curso. Sim. Só que é complicado, né, professor? Como é que o pessoal já pede para que você já saiba fazer placa?
Então, a grande dica que eu dou é, se você continue a questão de curso, né, se especializando, e participe de eventos, onde você encontrar eventos dessa natureza. Agora, a grande dica que eu dei, eu acho que você já passou um pouquinho, porque na faculdade, se você, o maior patrocinador seu é o próprio professor da área. Na faculdade ainda, comece a trabalhar com o professor nos projetos que eles têm lá, ou entre num curso de mestrado aí, se você está afim. O próprio mestrado te joga a trabalhos nessa área e você começa a conhecer dentro da própria universidade empresas que buscam conhecimento lá para trazer trabalho. Fora isso, buscando mesmo a busca por... Tem muita empresa que quer, sim, o pessoal recém-formado, até porque ela quer formatar o profissional e educar o profissional ao seu jeito. Então, tem empresa sim, meu amigo. Eu mesmo, o Eldorado contratou aí algumas pessoas agora, recentemente, nossa, todo recém-formado. Então, fique de olho, os recém-formados são bem-vindos, sim. Dá uma filtrada aí na tua busca aí. Pessoal, empresa de tecnologia, né? Me uma fala aí dica a região que preciosa, você hein? está. Me fala a região que você está. Se você estiver em Campinas, tem a Eldorado, a Data, a Dell, tem empresas que estão contratando aí, poxa, gente nova. Tá joia. Obrigado, professor. Umas dicas preciosas, hein, gente? Olha Eu acho só. que eu... Agora, o Giovanni fez uma pergunta, hein? Para iniciantes, como é feita a utilização de ground planes, plano de terra, na preservação dos sinais? Bom, o que a gente quer com o ground, o plano, né, um plano de GND, geralmente? A gente quer, proteger os nossos sinais do ruído. A gente quer que o ruído chegue em forma de onda eletromagnética, pelo ar, por exemplo, né, se for irradiado. A gente quer proteger. Como? Constrói um plano em volta das placas, das trilhas, perdão, no top, bottom. Isso ajuda a minimizar, a proteger as nossas trilhas mais sensíveis, digamos assim. Quem puder trabalhar com multilayer, não é? Joga as trilhas tudo para baixo, faz um plano top, bottom, blinda. O plano terra serve para blindar, né, de certa forma, as suas trilhas. Só não me vá, pelo amor de Deus, fazer plano terra na entrada, na fonte AC, né, lá perto do fusível. Pelo amor de Deus, lá não. É só na alta frequência, na parte digital. Ali você faz o plano terra para proteger os sinais. É isso. Eu anotei todos os... voltou. O Edson voltou. Não me vá fazer plano terra do lado do fusível AC, pelo amor de Deus. Desculpa, professor, falhou sua voz por 20 segundos. Aqui, eu falei pelo amor de Deus, não vão fazer plano terra na placa toda do lado do circuito AC, né, de entrada. Então tem norma de segurança para isso. Então tem que ter o plano de terra funciona muito bem nas regiões de alta frequência, né, nas regiões digitais ali. Na parte analógica lá de 60 Hz, esquece, né? Tá bom? Tá joia. Muito obrigado, professor. O José Roberto faz uma pergunta sobre Stack Up Planner. Ele pergunta se você recomenda algum Stack Up Planner. O que eu recomendo é o seguinte, olha, você, a nível de Brasil, você vai produzir a sua placa com um fabricante a São Paulo ou Sul, esse cara é o melhor cara que vai te dizer um stack-up para você. O que ele já tem de bate-pronto, o que ele já tem de feito, de experiência dele, ele te passa isso pronto já. Um stack-up para 4 layers, 6 layers, 8, 10 layers. Então, a melhor fonte para isso é quem vai fazer a placa para você. Tá? Aí você já tem. Se você está na internet, já tem fabricante lá, chinês, tudo lá, que já te dá uma ideia de como que é isso aí. Mas eu, por exemplo, uso um stack-up pronto já, da Lauken, né, da Circuit Brass, e lá numa chinesa lá. Então, são stack-ups que estão prontos já para 4, 6 layers. Recomendo isso, né? Não precisa inventar a roda, não. Tá joia. Obrigado, Edson.
O Eduardo faz a seguinte pergunta: via de regra, em placas multilayer, deve-se deixar camadas exclusivas para alimentação? Ou pode, ou mesmo deve, dividir entre as demais camadas? Então ele fala sobre a necessidade das camadas exclusivas ou não para alimentação. E aí, professor? Tá. Bom, se você tem multicamada, então é natural que você, no seu planejamento do stack-up, você tem uma camada que é a alimentação. Então você está reservando o que pode. Só alimentação. O que a gente faz, que eu vejo usando, você ter mais de uma alimentação se você tiver alguma restrição de layer. Então, em um único layer, você coloca lá o 3v3 mais o 1v8, né? Aí separado por aquelas ilhas de plano que eu mostrei lá, de uma Power Integrity lá. Então a ideia, você pode ter mais de uma alimentação, mais de um único plano. É bom não misturar sinal com trilha de sinal, senão você vai começar a matar o seu plano, que você quer o plano top com bottom, o mais com o menos, a ideia é que ele se forme também um dielétrico e um capacitorzão bom para eliminar ruído ali. Então, plano de alimentação, plano terra, deixa só com eles, tá? É a recomendação que eu te dou. É isso aí. Professor, colocaram um link aqui no chat sobre o curso da Unicamp que você recomendou, tá? Esse curso vai ser remoto, né? Então. Legal. Diga. Tem um comentário aqui sobre PCB. A PCB é um componente importante no circuito como um todo. Isso é um fato. É um comentário do Eduardo. Eu queria, então, abrir aí, você fazer um encerramento aí com a PCB é muito importante. Nossa, a PCB é importante para... A PCB, gente, para quem está trabalhando aí, tem gente trabalhando com mais de 20 GHz. Então, acima, na casa dos gigahertz, a PCB é um componente a mais a ser considerado. Então, ela tem um dielétrico dela, ela vai atuar, esse dielétrico vai atuar nas condições de impedância das trilhas. Então, sim, ela é um componente a mais que tem que ser dedicado toda uma atenção a ela. Então, escolha de material, laminado, fornecedor, exatamente, é um componente importante aí. Para esse mundo de IoT que a gente está vivendo hoje em dia, né, que é tudo muito simples, muito fácil, mas tem que suar a camisa para ter um projeto desse, principalmente aprovado, liberado, testado, homologado, certificado. Meu Deus. Isso aí. Eu gostaria de agradecer muito, em nome da equipe Embarcados, em nome da Mouse Electronics, que patrocinou esse webinar. Isso. Gostaria de agradecer o seu tempo, professor. Gostaria que... Você tem alguma mensagem final aí para passar para o pessoal? Cara, sim, por favor, permaneçam antenados, conhecimento, dediquem-se, conheçam o que vocês estão fazendo, né? Não fiquem tentando informação, vai na fonte, briguem por treinamento, capacitação, é importante, gente, é importante. Eu acho que conhecimento é tudo aí. Não adianta querer fazer gol de canela, de mão, que não vai. Joia. Obrigado, viu, e quem quiser me seguir depois aí, é só entrar no LinkedIn lá e estamos lá. Pessoal, obrigado, Embarcados. Viu? Eu vou pedir para vocês anotarem o contato do Edson. Se tiver alguma pergunta adicional, mande um e-mail para ele, por favor, tá? A gente já rodou umas 30 perguntas aqui e já está com 1h30 de webinar. Eu gostaria de agradecer muito o tempo do professor Edson, que veio aqui, deu uma aula, tá? Claro, ele tem muita experiência e sabe ensinar, sabe passar o conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer mesmo e parabenizá-lo. Depois eu vou falar, professor, na hora que a gente desligar, dos comentários do pessoal aqui para você, te dando os parabéns. Muita gente te dando os parabéns. Foi muito legal mesmo. Pessoal, lembrando a vocês que tem evento online da Mouser, tá? Tem outros webinars já programados na nossa programação, embarcados.com.br/webinars. A gente tem webinar quase toda semana. A gente realizou um evento nesse final de semana, foram 12 apresentações, mais 3 entradas ao vivo e mais 2 vídeos da Mouser. Então, todo o conteúdo está lá, tá? Na página do Embarcados. Se vocês entram no embarcados.com.br, está toda a apresentação lá. Então, dá para vocês irem e conversarem no fórum, beleza?
A apresentação do professor estará disponível no site do embarcados.com.br/webinars. Beleza? Eu vou conversar com o professor para ver a apresentação que a gente vai colocar também lá no site do Embarcados para vocês. É isso. Obrigado, aí. Obrigado, professor. Tchau, gente. Boa noite, tá? Gostaria de agradecer novamente a Mauser Electronics, que patrocinou esse evento aqui. E é isso aí. A gente se vê, então, em breve. Semana que vem tem mais eventos aqui no Embarcados, nos webinars. Continuem enviando artigos e conferindo as novidades no embarcados.com.br. Beleza? Tchau, gente. Obrigado. Até mais.